No campo de batalha da natureza, a pele desenvolveu armas predatórias, armaduras para proteção e o meio de movimentação dos peixes, dinossauros, até nós. Esta é a incrível história nunca contada do órgão que tornou tudo isso possível. A pele. Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. O tubarão é conhecido como o assassino dos mares. Suas mandíbulas e dentes são lendários. Mas o tubarão não pode morder sem sua incrível velocidade na água. Até mesmo sua pele é mortal. Se olhar as estruturas dos dentes e das escamas, elas são quase idênticas. Chamamos de dentículos dérmicos ou dentes da pele, que formam toda a camada externa da pele do tubarão. A pele do tubarão é cortante, desenvolvida em forma de diamante tão hidrodinâmica que é a base para o desenho de uniformes de banho para competições. É tão afiada que se um predador tentar atacar um tubarão por trás, sairá muito machucado. Poucas criaturas podem lutar com um tubarão, mas outras podem se esconder. Para evitar predadores cruéis como os tubarões, o polvo muda sua forma, cor e textura em um instante para parecer como uma rocha ou alga. Nessa corrida evolucionária entre predador e presa, temos essa pele maravilhosa que evoluiu em resposta aos predadores visuais lá fora. Pele para predação. Pele para escapar. Apenas duas das habilidades fenomenais desenvolvidas pelo grande órgão que parece ser uma simples barreira para o mundo externo. Nós não pensamos na pele como um órgão, mas é. Diferente do nosso coração ou do fígado, a pele é um órgão que se estende por todo o exterior do corpo. Nós vemos que a pele tem funções muito importantes nos animais, no reconhecimento da espécie, comportamento copular, até a proteção contra predadores e o meio ambiente. A pele evoluiu em inúmeras formas através do espectro animal, tornando-se unhas, pelo, cascos e chifres. A pele evoluiu para suprir necessidades diferentes em espécies diferentes. É um caminho evolucionário incrível, onde células rudimentares na pele evoluíram dentro deste caminho para criar em alguns animais o pelo, em outros penas e em outros escamas. Mas nos primeiros 200 milhões de anos de evolução animal, a história da pele ficou confinada aos mares. Os cientistas acreditam que a primeira estrutura dérmica a surgir pertencia a alguns dos primeiros animais a existirem na Terra. Acredita-se que as águas-vivas tenham aparecido há mais ou menos 700 milhões de anos. Peter Anderson estuda águas-vivas para descobrir pistas de como a pele começou a evoluir. A água-viva foi uma das primeiras criaturas a ser capaz de se mover livremente na água, envolta por uma única camada de células que trabalham juntas para proteção e resposta ao mundo externo. Foi também uma das primeiras criaturas a usar uma camada protetora como arma de ataque. Os tentáculos percebem a presa e chicoteiam no mesmo instante. Os tentáculos dão ao animal a habilidade de capturar comida e de se defender. Isso que permitiu que sobrevivessem com tanto sucesso. Mas a água-viva não tem pele de verdade. O que conhecemos como pele começou com um peixe vertebrado. Os peixes desenvolveram uma cobertura de duas camadas há mais de 500 milhões de anos. Desde o início, estas primeiras criaturas com espinha dorsal foram um sucesso que depois evoluíram em um mundo de animais com espinha dorsal, incluindo seres humanos.
Até onde sabemos essa nova estrutura evolucionária, as duas camadas de pele apareceu antes nos primeiros peixes. A pele dos vertebrados é uma estrutura de espécie única. John Long é professor de ciências biológicas no Vassar College. A pele do peixe é composta de dois tecidos bem distintos, a epiderme e a derme. A grossa epiderme na superfície, como no exterior da água-viva, forma uma barreira para o mundo exterior. Mas a derme macia que fica embaixo faz toda a diferença. Este incrível e fértil sistema de células poderia ser a raiz de muitos tipos diferentes de estruturas epiteliais. A primeira delas eram as escamas dos peixes. As escamas surgiram durante um período de predação violenta nos mares, o Cambriano. Predadores como o Anuma locaris e o gigante Dunkelosteus dilaceravam presas indefesas. Mesmo fugindo, os peixes menores lutavam com seus iguais. Alguns peixes precisavam de armadura apenas para ter alguma chance de sobrevivência. O interessante sobre os peixes é que as escamas, na verdade, são feitas de alguns dos mesmos materiais que os ossos e as estruturas em nossos dentes são feitos. O resultado é que os peixes têm uma camada forte e robusta, essencialmente de ossos. Essa escama vem da camada profunda da pele, da derme. As escamas crescem bem unidas, sobrepostas como telhas em um telhado. Quando cada uma é puxada, veja o tamanho dela. Há uma enorme sobreposição aqui. Mas nem todas as escamas são parecidas. As escamas nos peixes são bem variáveis. Alguns peixes, como o peixe-gato, não têm nenhuma escama. Já outros peixes parecem estar usando uma armadura. Isso nos diz que a evolução tem agido repetidamente na pele dos peixes, dependendo da ecologia dos tipos diferentes de peixes. O meio ambiente de um peixe e seus predadores ajudou a ditar a evolução de sua pele. E a maioria dos peixes, com escamas ou não, desenvolveria uma outra estratégia de sobrevivência. Uma das coisas que deixam as pessoas empolgadas quando pegam um peixe é o quão pegajoso ele é. Os peixes produzem muco. O muco escorregadio vem das glândulas da derme e mantém o peixe livre de parasitas. Ajuda a curar ferimentos rapidamente. Às vezes contém toxinas que distanciam os predadores e podem até ajudar o peixe a nadar mais rápido por reduzir a turbulência. Para o peixe, o muco é bom. O sistema básico da pele dos peixes, epiderme e derme, mais uma camada de muco e geralmente escamas, depois de evoluídas, deram tão certo que continuam no lugar até hoje. Depois de mais de 200 milhões de anos de evolução, os descendentes dos primeiros peixes se aventuraram em terra e encontraram menos predadores e comida farta. Mas este novo ambiente era difícil. Se quisessem sobreviver aqui, teriam que desenvolver uma pele muito mais resistente. Enquanto estavam em um ambiente aquático, a pele podia ser um pouco mais maleável. Mas no minuto que subiram para a Terra, tiveram que superar situações extraordinárias. Através da história dos vertebrados, a pele sempre teve uma função básica de manter a constância do ambiente interno do animal, mesmo havendo mudança fora do animal. Mas quando os vertebrados foram para a Terra, uma nova exigência surgiu para a pele, que era evitar o ressecamento. Portanto, a pele do peixe não era suficiente. Passaram de uma pele constantemente úmida para uma pele que tinha que ser seca. A Terra prometia se a pele evoluísse. Há 360 milhões de anos, tetrápodes de pele macia rastejaram para fora do mar até a Terra. Essas criaturas de 4 membros evoluíram de peixes sem escamas. Eles seriam os ancestrais comuns de todos os répteis, anfíbios, pássaros e mamíferos. Sua transição para a vida em terra não teria sido possível sem a evolução de novas adaptações em suas peles. Temos que lembrar primeiro que eles vieram de um ambiente aquático. A terra é áspera e seca, e os primeiros desses animais de 4 membros tinham pele fina e altamente permeável. Eles não sobreviveriam por muito tempo enquanto cruzavam a terra firme. Era uma pele que tinha que se manter úmida, o que significava que os animais voltavam para a água sempre. Se a pele ressecasse, o animal morreria.
Os animais que passavam mais tempo fora da água desenvolveram uma camada externa mais resistente. Uma proteína que há muito estava presente na pele dos peixes faria o trabalho. Ela é chamada queratina. A queratina era a grande chave para o sucesso, a grande inovação que fez a vida sobre a Terra possível e versátil. A antropóloga Nina Jablonski estuda a pele. A queratina é uma daquelas moléculas maravilhosas na evolução que foram usadas várias e várias vezes em lugares diferentes. Nosso cabelo é feito de queratina, as unhas são feitas de queratina, as garras de outros animais, incluindo os pássaros, são feitas de queratina. A queratina é encontrada nos chifres dos rinocerontes e nos cascos dos mamíferos ela está em parte. A queratina cresce em densos pacotes de células que fortalecem a superfície da pele. A queratina é o plástico moldável da pele. Dependendo de como se combina com outros elementos, ela pode aparecer em várias formas. Pode ser suave, como filme plástico, ou dura, como copos plásticos. Mas sempre fornece uma barreira durável. É isso que é incrível na evolução. Você pega um tipo de estrutura bem básico e muda um pouco aqui, muda um pouco ali, para que sirva em funções diferentes. Os cientistas acham que a queratina apareceu primeiro na pele dos anfíbios, em lugares onde ela era mais necessária, como nas patas, onde o atrito e o abrasão eram mais prováveis de ocorrerem. Quando os répteis evoluíram, sua queratina mudou ainda mais. Gradualmente, ela se espalhou por toda a pele dos répteis, oferecendo maior proteção e chances de sobrevivência. Armados com um corpo repleto de queratina, a era dos répteis começava. Excelente. O ecologista fisiológico Bill Luther Schmidt estuda a anatomia dos répteis, especificamente cobras, com Melissa Miller. Os répteis mudaram sua pele durante a evolução para que se tornasse uma barreira contra o meio ambiente. Os répteis desenvolveram escamas que ajudam a lidar com um terreno abrasivo. As escamas são apêndices bem pequenos de pele modificada. As escamas dos peixes, presas na derme, eram ótimas para o nado. Mas na terra dura elas cairiam. Incrivelmente, os répteis desenvolveram escamas que se prendiam umas às outras na superfície, conectadas tão firmemente quanto as peças de um quebra-cabeça. Se olharmos as escamas de um réptil qualquer, o que veremos é que as camadas de pele estão dobradas em pregas pequenas e engraçadas na superfície. Há mais benefício nesta nova pele de escamas. Isso oferece uma tremenda mobilidade. Então, um animal com escamas pode ser extremamente ágil e também ter uma pele resistente à abrasão. Uma cobra móvel é uma cobra mortal que também consegue fugir de seus inimigos. Mas os répteis encaram um outro inimigo em terra: o sol escaldante. Uma única fissura nas grossas escamas de queratina expõe um animal de sangue frio à desidratação, evaporação e à morte. Para que os répteis pudessem deixar um ambiente inteiramente aquático, eles precisariam ter desenvolvido uma pele muito menos permeável à água. Então, qual é o ingrediente que mantém a pele das cobras tão firme? Para descobrir a resposta, Melissa Miller se concentra em duas cobras muito similares e muito venenosas que têm habitats próximos um do outro, mas que adotam estilos de vida diferentes. A amante da terra, Copperhead, e a semi-aquática Cottonmouth. Achamos que algumas das diferenças na escolha de habitat podem estar ligadas à fisiologia de suas peles. Quando os ancestrais da Cottonmouth voltaram para a água, podem ter perdido algumas das adaptações em sua pele. Ao comparar dois tipos diferentes de pele de cobra, Miller espera descobrir o ingrediente-chave que permite a alguns répteis terem uma pele impermeável e que os permite viver longe da água. As cobras são conhecidas por trocar de pele. As escamas são tão bem entrelaçadas que não há espaço para seu crescimento. Elas acabam caindo pelo uso constante.
Por isso, de 4 a 8 vezes por mês, a cobra solta a camada desgastada em uma ponta, geralmente se esfregando em uma pedra, e rasteja para fora dela como se estivesse tirando uma meia. De volta ao laboratório, Luther Schmidt e Miller querem comparar o nível de impermeabilidade das peles que caíram das cobras. Nos experimentos de Melissa, ela pega as peles das cobras e observa a quantidade de água perdida através das peles. O teste é simples. Eles colocam as peles sobre tubos de ensaio cheios de água. Depois de uma semana, a terrestre Copperhead manteve quase toda a água. Mas a amante da água, a Cottonmouth, perdeu quase toda a sua água. A Copperhead tem a pele menos permeável. Como você pode ver, sobrou mais água no tubo. Suas peles têm quase a mesma quantidade de queratina. Então, o que torna a Copperhead tão impermeável? É uma gordura líquida chamada lipídio. Estes lipídios são extremamente importantes porque fornecem um tipo de resistência natural à água, uma repelência à água. Os lipídios são um componente-chave na evolução da pele. Nos répteis, ele sela qualquer fissura entre as escamas, formando um selo à prova do sol. Esses animais poderiam se aventurar livremente pela terra sem o medo da desidratação. Isso deu a eles a tenacidade de ir mais além e dominar a terra. É como ter um casaco de chuva com uma resistência muito boa à água na superfície. Os lipídios e a queratina trabalham juntos na superfície da pele para criar uma camada bem justa e resistente à água. A Copperhead tem muito mais lipídios do que a Cottonmouth. É por isso que ela pode habitar em áreas de terra mais áridas. Os lípidos tiveram um grande papel na quantidade de comportamento terrestre que vemos em muitos répteis. A combinação de queratina e lipídios formou o padrão para o sucesso dos répteis. Era muito importante porque os permitia passar muito mais tempo em terra e os permitia ficar longe da água e ir para ambientes que antes não eram disponíveis. Com os ingredientes certos, a evolução garantiu aos répteis uma pele resistente e à prova d'água. Estes répteis ousaram viajar livres por toda a Pangeia, o único supercontinente da Terra. E com a separação da Pangeia através de milhões de anos, suas peles evoluíram mais ainda, adaptando-se a mudanças ambientais. Seus descendentes, os poderosos dinossauros, seriam os vertebrados dominantes por 160 milhões de anos. Os dinossauros eram um grupo bem-sucedido, que se difundiu, se diversificou e que evoluiu em muitas formas diferentes. Será possível que os segredos do domínio dos dinossauros estejam em sua pele? Hoje sabemos que os dinossauros dominaram a vida na Terra por 160 milhões de anos. Sua pele, a barreira entre estes grandes animais terrestres e o meio ambiente, tinha um papel muito importante no sucesso deles. Mas é difícil estudá-la. Estamos acostumados a encontrar ossos de dinossauros. Tecidos moles são muito mais raros e o que nos sobra é efetivamente um eco. Geralmente é isso que nos resta para estudar sobre os dinossauros. Devido à pouca duração dos tecidos moles, os cientistas geralmente têm que contar com a informação que podem extrair dos ossos para saber sobre a pele. E os ossos têm histórias para contar. Neles moram as evidências que na era dos dinossauros, o que era necessário para a sobrevivência era uma armadura para a defesa. Armas para predação e proteção suficiente para sobreviver a viagens de longa distância. Vemos enormes variações de uma espécie de dinossauro para outra. É na pele que estas grandes adaptações para sobrevivências ocorrem. O estegossauro era um dinossauro herbívoro, sabemos disso devido aos dentes pequenos que ele tinha. O paleontólogo Ken Carpenter escavou o mais completo esqueleto de estegossauro já encontrado em 1992. Estas placas no estegossauro eram estruturas grandes e triangulares e eram cobertas com pele. Estas placas duras e resistentes eram armaduras de defesa que evoluíram como dissuadores para os predadores carnívoros. Nós achamos que o alossauro pode ter sido o maior predador do estegossauro. Sabemos disso porque achamos evidências das marcas de dente nos ossos do estegossauro. Também temos evidências de que o estegossauro se defendia do alossauro porque temos ossos de alossauros perfurados pelos espigões ósseos do estegossauro.
A cauda com protuberâncias ósseas do estegossauro foi a primeira prova de um provérbio moderno. A melhor defesa é o ataque. Estas estruturas rígidas encontradas no exterior dos dinossauros herbívoros são pedaços duros de pele feitos da densa proteína queratina. Assim como nos répteis, a queratina em sua pele ajudaria a assegurar sua sobrevivência. Com o tempo, esta pele dura foi reforçada por ossos que cresceram dentro da pele. Uma inovação da natureza chamada ossificação. Este espigão foi formado dentro da pele e é coberto por um material parecido com uma unha. A ossificação ainda pode ser vista hoje na pele dura dos jacarés e crocodilos, alguns dos parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Por exemplo, um crocodilo velho tem placas ósseas com bem mais de 1 centímetro de espessura, cobrindo a maior parte de seu corpo com queratina protetora. Eles são animais muito bem protegidos. Mas a evolução da pele nem sempre foi sobre rigidez. Algo mais suave evoluiu na pele de alguns dinossauros. Penas. As penas têm uma única base da qual despontam filamentos de queratina. Este é o Sinosauropteryx, que mostra uma pelagem de penas simples. Devido à simplicidade destas primeiras penas, os cientistas acreditam que elas se desenvolveram não para o voo, mas como isolantes. As penas evoluíram como uma estrutura de pele, possivelmente, como no caso dos pelos, como um isolante térmico dos dinossauros predadores que viviam na Terra. Os fósseis revelaram a armadura dos dinossauros e mostraram evidências das primeiras penas da Terra. Mas em 2007, o paleontólogo Phil Manning foi convidado a estudar um incrível fóssil de um triceratopos encontrado em Wyoming. Eu fui contatado pelo paleontólogo Peter Larson, que descobriu um triceratopos. Sabemos que este fóssil em particular é de um triceratopos, porque temos aquele lindo crânio com 3 chifres em uma das pontas. O triceratopos era o maior dos dinossauros com chifres, medindo aproximadamente 7,5 metros de comprimento e incríveis 3 metros de altura. O que tornou esta descoberta tão especial foi algo que nunca havia sido visto antes: pele de dinossauro. Só quando começaram a remover grandes placas de arenito que guardava este fóssil incrível que eles descobriram grandes pedaços de impressões de pele, ou que seria pele de verdade preservada neste fóssil maravilhoso. A empolgação de Manning com a importância desta descoberta é palpável. Não era como se descobríssemos algumas sentenças desconexas, difíceis de juntar para que façam algum sentido. Ali tínhamos um parágrafo inteiro, se não um capítulo inteiro, que podíamos ler com calma e aprender muito sobre a pele deste animal em particular. Ao ligar o microscópio eletrônico, Manning estava prestes a dar seu primeiro passo em direção à quebra do código da amostra de pele. A imagem é uma viagem no tempo sem precedentes. O que estamos vendo na tela agora é a superfície da pele fossilizada. É linda. Estão vendo a superfície da pele de algum triceratopos que tem um pouco mais de 65 milhões de anos e ninguém nunca o observou sob esta resolução antes. Este microscópio permite que Manning veja quais elementos estão presentes no fóssil. Se não conseguimos identificar um elemento, eu posso usar um software para ajudar a identificar um elemento específico. Nós temos sílica, oxigênio e carbono presentes. Eles podem ser de restos de plantas que encontramos nesse sítio. Alguns dos elementos presentes na pele do fóssil sugerem ideias intrigantes. Manganês. Eu gosto de manganês. Manganês é importante. Níveis elevados de manganês podem indicar que a pele foi fossilizada em condições mais frias do que as esperadas. Enquanto as peças se encaixam, uma nova janela começa a se abrir frente ao ambiente cretáceo. Mas a grande surpresa está fora do animal. Eles descobriram uma enorme variedade quanto ao tamanho, forma e textura das escamas na pele. Não são escamas pequenas. Essas parecem ser escamas bem fortes e bem resistentes. Uma imagem nova e clara do triceratopos entra em foco. Observando os tipos de escamas que vemos na pele deste triceratopos em particular, tudo indica que ele não tinha um ponto macio na parte traseira.
Manning encontra escamas duras que poderiam proteger esta criatura de seu ambiente cruel, mas surpreendentemente não há ossificação. Este animal teria pouca defesa contra a mordida de um T-Rex. Os Triceratopos viveram até o final dos incríveis 160 milhões de reinado dos dinossauros na Terra. Correndo entre os pés pesados da besta, havia um tipo de animal diferente. Mamíferos com sangue quente, cuja pele adaptável mudaria para formas que os permitiria crescer e dominar o mundo como os dinossauros fizeram antes deles. Os mamíferos viveram por 160 milhões de anos à sombra dos dinossauros. Eles permaneceram pequenos e não atrapalharam por muito tempo. Mas com o fim dos dinossauros, surgiu uma nova oportunidade e centenas de novas espécies evoluíram. E duas incríveis adaptações na pele asseguraram sua sobrevivência em quase qualquer lugar. A pele dos mamíferos é diferente da pele dos répteis, porque os mamíferos diferem fundamentalmente em suas propriedades fisiológicas. Esta diferença fisiológica reside na maneira como os corpos regulam suas temperaturas. Os répteis têm o sangue frio, portanto, sua temperatura depende do ambiente. Quando está frio, sua temperatura corporal cai. Eles ficam vagarosos e preguiçosos. Quando está quente, a temperatura corporal sobe e ficam mais ativos. Os mamíferos, por outro lado, têm o sangue quente. Eles mantêm sua temperatura corporal constante. Isso dá a eles uma vantagem em um clima com mudanças sazonais e extremos de calor e frio. Mas também apresentam um desafio. Porque no frio, mamíferos de sangue quente, como nós, podem congelar até a morte. Como aconteceu com os répteis antes, a pele dos mamíferos respondeu de acordo. A pele dos mamíferos evoluiu no decorrer de vários milhões de anos para ter certas propriedades, incluindo o crescimento de um elemento maravilhoso chamado pelo, que protege a superfície dos mamíferos e provê um grande isolamento térmico. O pelo também protege contra atritos e abrasões, provendo grande proteção contra o desgaste rotineiro. Enquanto o animal está correndo, rolando na grama ou no solo, ele está completamente protegido. Os ancestrais dos mamíferos, répteis chamados sinápsidas, provavelmente já haviam desenvolvido o pelo. Acredita-se que o pelo começou como uma mutação da pele, crescendo em pequenos espaços entre as escamas das criaturas como grama entre tijolos no chão. A observação de perto de um fio de cabelo humano contemporâneo revela que enquanto o cabelo parece ser liso, na verdade tem escamas, como as escamas dos répteis. É por isso que nossos cabelos podem se enrolar e embaraçar. E é por isso que ele fica mais liso quando escovado no sentido das escamas. O pelo é formado na camada mais profunda da pele e se regenera facilmente. Os mamíferos desenvolveram um tipo único de pele, um tipo que aumentou suas chances de sobrevivência. Agora eles saem na frente na exploração de novos terrenos porque seu isolante térmico os capacita a viajar longas distâncias e a se adaptarem a climas diferentes. Mas ele não é apenas para manter-se aquecido. Em alguns climas é para manter-se frio. A pele grossa do elefante e seu corpo em forma de barril retém muito calor. No curso da evolução, os ancestrais dos elefantes que viviam em ambientes tropicais realmente tinham que enfrentar o desafio de manterem-se frios. A pele dos elefantes evoluiu para promover um processo que funciona como o sistema de resfriamento do motor em um carro para acabar com o calor. As orelhas dos elefantes, como radiadores vivos, foram criadas com cartilagem fina e elástica repletas de vasos sanguíneos. Assim como o ar quente chega do motor, o sangue quente circula vindo do corpo do elefante e indo para as orelhas, onde é resfriado por estar mais perto do ar livre. O bater de orelhas gera uma brisa e aumenta o efeito de resfriamento, como a ventoinha de um radiador. E o sangue do elefante, resfriado em 10 graus, não superaquece sob o sol escaldante. Banhos frequentes de água e lama também ajudam.
Com o sistema de aquecimento e resfriamento funcionando, os mamíferos foram capazes de se espalhar pelos 7 continentes. Mas este não é o único segredo do sucesso dos mamíferos. A pele das fêmeas passa por outra transformação impressionante. Sem a pele, nunca teríamos glândulas mamárias. As fêmeas mamíferas desenvolvem a habilidade de amamentar, passar nutrientes para seus filhos através da pele. E aí, menino? A bióloga Catherine Hind estuda a lactação e seu papel na sobrevivência e o comportamento em uma população controlada de macacos rezos na ilha de Caio Santiago, em Porto Rico. Os macacos rezos, como os de Caio Santiago, amamentam dos 6 meses até cerca de 1 ano. O leite da mãe, que chega através da glândula mamária, aumenta as chances de sobrevivência de um bebê, pois fornece nutrientes e anticorpos que o protegem contra doenças. As raízes evolucionárias do aleitamento datam de 300 milhões de anos atrás. No tempo em que as estranhas criaturas reptílicas, chamadas sinápsidas, os ancestrais dos mamíferos e nossos, botavam ovos em vez de gestar seus filhos. Os sinápsidas, há 310 milhões de anos, desenvolveram um mecanismo que expelia fluidos através das glândulas sudoríparas que mantinha os ovos úmidos. No milênio seguinte, o fluido que simplesmente gotejava da pele, como o suor, foi ficando cada vez mais rico em nutrientes. Hoje há apenas 3 espécies de mamíferos ovíparos, chamados monotremados. O mais conhecido é o ornitorrinco, que, como os sinápsidas, amamenta através dos poros da pele. A pele transformou o suor em alimento. O fato de que glândulas sudoríparas modificadas transformaram-se em glândulas produtoras de leite que alimentam os mamíferos é um exemplo soberbo de evolução. Em outra linhagem de mamíferos, o leite ficou mais rico, o sistema de amamentação mais elaborado, até que a familiar e bem-sucedida combinação de leite enriquecido, seios e mamilos estivessem quase todas as fêmeas mamíferas. Por que os machos têm mamilos? Eles se desenvolveram no embrião antes do sexo ser determinado e continuou ali. Os mamilos dos machos podem ser uma adaptação inútil, mas para os mamíferos, os seios das fêmeas continuam vitais para a sobrevivência. O aspecto mais importante do cuidado maternal é a lactação. E Catherine Hind aprendeu que os macacos usam a época que são dependentes de suas mães para aprender lições vitais que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. O leite materno permite que os bebês aprendam sobre o mundo no qual eles terão que ser adultos, enquanto ainda são protegidos energicamente pela mãe. Então, enquanto eles mamam, aprendem como processar os alimentos, aprendem a interagir socialmente e desenvolvem todas as habilidades que precisarão no complicado mundo dos adultos. A socialização encorajada pela evolução da pele em seios floresceria com os mamíferos que surgiram há quase 2 milhões de anos. Os seres humanos. Mas os humanos não retêm a pele como os macacos. Desenvolveu-se um novo tipo de pele, única entre os primatas. Os humanos têm uma pele muito diferente da de qualquer outra criatura. De repente, nós temos um tipo muito diferente de animal na África Equatorial. Não é um macaco que se senta ou que corre procurando, às vezes, descansar à sombra das árvores, mas um bípede ativo que caminhava e passava boa parte do seu tempo em ambientes quentes a céu aberto. A pelagem dos leões, o pelo dos gorilas, nada disso seria útil para os humanos. Precisávamos estar nus e de nos manter resfriados. Os humanos estavam na corrida, saindo da África e direto para o topo da cadeia alimentar. Hoje, os cientistas acreditam que o que tornou isso possível foi uma única mutação evolucionária na pele humana. Como os humanos vieram a dominar os outros mamíferos? Será que a resposta está na forma como a pele humana evoluiu? Os humanos têm uma pele muito diferente da de qualquer outra criatura. A pele humana é com certeza uma barreira para o mundo externo.
Ela protege nosso interior e é de longe o maior órgão do corpo humano. Ela é responsável por 1/6 do nosso peso corporal. Em outras palavras, se um homem de 72 quilos conseguisse sair de sua pele, ele perderia mais de 11 quilos. É difícil encontrar uma função importante no corpo onde a pele não exerce um papel. A pele humana, como todas as peles dos animais com coluna, é feita de 2 camadas distintas. A externa se regenera completamente no curso de 28 dias, deixando cair 500 mil de células por hora. Essa grande mistura de células vivas e mortas barra água, poeira e germes. É um órgão muito especializado e também raro, que é simples, mas ao mesmo tempo complexo. Dan Lieberman é professor de antropologia biológica da Universidade de Harvard. Eu estudo a evolução do corpo humano. Quero saber por que o é e como chegou até aqui. Os humanos têm como parentes mais próximos os chimpanzés. Sabemos que os humanos e a linhagem dos chimpanzés separou-se há cerca de 6 ou 7 milhões de anos. O último ancestral comum aos chimpanzés e humanos, os hominídeos, viveram nos climas tropicais da África. Eles pareciam com chimpanzés, andavam de 4 e eram cobertos de pelos. Há mais ou menos 6 milhões de anos, os hominídeos ficaram sobre 2 pés e tornaram-se bípedes. E, por milhões de anos, os primeiros hominídeos eram uma espécie de chimpanzés bípedes. A capacidade de ficar de pé e caminhar é apenas uma parte da história da evolução humana. Quando os humanos começaram a se espalhar pelos continentes, uma outra coisa provou ser essencial na busca pelo domínio: a habilidade de correr. A linhagem humana tornou-se mais ativa, sua estatura aumentou e seus níveis de atividade. As diferenças fisiológicas tornaram-se evidentes. Mas o que permite que os humanos possam correr? A resposta está na pele. Dan Lieberman e sua equipe de Harvard estudam por que e como os seres humanos evoluíram para a corrida. Eles acreditam que a evolução de nossa pele teve um grande papel nesta mudança. Lieberman e sua equipe demonstraram que pelo menos 27 características anatômicas evoluíram no corpo humano somente para a corrida. Para eles, esta é uma clara evidência de que a corrida é uma parte extremamente importante que deu aos humanos uma grande vantagem. E a mais pronunciada destas características? Nossos glúteos máximos, mais conhecidos como nádegas. Os humanos têm um glúteos máximos enorme, é o maior músculo do corpo humano. Se olhar bem para o dos chimpanzés, verá que são bem pequenos, patético. Você está pronta? Estou registrando. Quando nossa paciente estava na esteira caminhando, não estava acontecendo muita coisa. Ela não suava muito, seu tronco estava bem estável e seus glúteos não estavam queimando ainda. Mas quando ela começou a correr, é como se caísse toda vez que tocava o chão. O corpo dela queria cair para a frente. Aí vai o glúteos máximos. Os poderosos glúteos entram em ação quando corremos para que não caiamos, estabilizando o tronco e as pernas. Por 4 milhões de anos, os ancestrais dos humanos caminharam sobre 2 pernas, mas mesmo assim não foram muito além de macacos bípedes. Portanto, não foi o caminhar que transformou o corpo hominídeo. De acordo com Lieberman, pode ter sido a corrida. Ainda é um mistério, é claro. Por que os humanos perderam os pelos e suam? Por que ficamos nus? Mas achamos, pelo menos eu acho, que isso aconteceu devido à termorregulação e à corrida. Desenvolver características para correr não é o bastante. O corpo hominídeo precisava de algo mais, um sistema de resfriamento. A pele dos mamíferos desenvolveu os pelos para mantê-los aquecidos em climas frios. Mas o problema dos primeiros hominídeos da África era o contrário. Tinham que evitar que seus corpos e cérebros superaquecessem. Sempre adaptável, a pele dos humanos e outros mamíferos vivendo em climas quentes simplesmente pararam de produzir tanto pelo. Comparados com outros mamíferos, nós temos uma pele que quase não tem pelos. A pele humana evoluiu para produzir seu próprio banho refrescante na forma de suor. O suor era essencial no progresso da evolução humana, porque nos ajudou a manter os cérebros frios.
O cérebro primata, se for aquecido a alguns graus Celsius acima do normal, não funcionará corretamente. Então, como manter um cérebro primata resfriado? Basicamente com o suor. Os mamíferos há muito tempo têm glândulas sudoríparas chamadas glândulas apócrinas, que produzem um líquido oleico. É o que faz o cavalo e o porco suarem. É este suor primitivo que cria o distinto odor do corpo humano. Mas a uma certa altura, há cerca de 2,5 milhões de anos, a pele humana começou a produzir um novo tipo de suor composto quase totalmente de água pura e refrescante. A água vinha de um tipo de glândula inteiramente nova, a glândula écrina. Os chimpanzés e alguns outros mamíferos têm glândulas écrinas, mas apenas algumas. A pele humana tem milhões delas. Lieberman acha que esta impressionante explosão de glândulas sudoríparas nos humanos os tornou melhores caçadores. Eu acho que o que aconteceu foi que os hominídeos, a uma certa altura, perderam os pelos e começaram a suar. Isso permitiu que os hominídeos caçassem e seguissem os animais. Como a corrida e o suor deram aos caçadores humanos essa vantagem? Temos que observar as diferenças entre ofegar e suar. Um animal se refresca ofegando. Dessa forma, ele respira com a língua para fora, que é repleta de vasos sanguíneos. O sangue esfria e é mandado de volta para a cabeça e o corpo do animal. Comparado ao suor, é altamente ineficiente. Isso significa que no meio do dia eles procuram uma sombra, principalmente em lugares quentes, como na África. Além disso, só podem ofegar enquanto trotam, o que significa que um animal não pode se resfriar quando está galopando. Então, se um caçador humano há 2 milhões de anos fizesse um animal sair galopando, dentro de 10 a 15 minutos aquele animal entraria em hipotermia. Por não poder ofegar e não poder suar, ele ficaria muito quente e isso acabaria matando o animal. A maioria dos humanos consegue correr a uma velocidade maior do que aquela entre o trote e o galope. Portanto, nossos ancestrais podem ter caçado perseguindo animais por quilômetros, os primeiros maratonistas. Eles forçavam o animal a correr longas distâncias, levando-o ao superaquecimento sob o sol escaldante. A principal adaptação dos humanos que nos permitiu fazer essa caçada persistente é a nossa pele. É a capacidade de suar e se resfriar através de um mecanismo que não era o de ofegar. A capacidade de suar pode ter permitido que os humanos se tornassem os predadores mais bem-sucedidos e dominantes do planeta. Livres para se espalharem pelo mundo, os humanos se depararam mais uma vez com a adaptação da pele às mudanças de condições. A pele humana não tem apenas uma cor. Ela surge com um espectro de cores, desde a mais escura, quase cor de ébano, até a mais clara, quase cor de marfim. Este lindo arco-íris em variados tons sépia evoluiu como um produto da seleção natural humana. Os humanos são interessantes porque apresentam uma grande variedade de tons de pele. Os povos que vivem em ambientes com muito sol têm bastante melanina em suas peles, porque a melanina ajuda a proteger a pele dos danos causados pelo sol. Por outro lado, os povos de regiões com pouco sol tendem a ter pouquíssima melanina e o resultado disso é uma pele muito clara. É uma controvérsia o quanto a pele humana se adapta versus o quanto tende acidental nisso como resultado do acaso. Hoje o meio ambiente está mudando rapidamente, como ocorreu muitas outras vezes. Os animais do mundo todo, inclusive nós, teremos que nos adaptar ou morrer. Ninguém sabe se a pele superará o desafio mais uma vez. Hoje, os animais que vivem na face da Terra estão passando por desafios ambientais sem precedentes. Não só por causa do aquecimento global, mas também por causa da lenta erosão da camada de ozônio. Alguns animais já não toleram mais onde vivem e migram para lugares mais frios. Há uma evolução da pele ocorrendo nestas linhagens que estão sendo submetidas a novas forças evolucionárias. Mas não sabemos exatamente que caminho esta evolução tomará. A evolução acontece com o tempo. E qualquer mudança adaptativa da pele pode levar centenas ou milhares de anos.
Mas se 400 milhões de anos servem de exemplo, o órgão que chamamos de pele evoluirá. Como no exterior da água viva, forma uma barreira para o mundo exterior. Mas a derme macia que fica embaixo faz toda a diferença. Este incrível e fértil sistema de células poderia ser a raiz de muitos tipos diferentes de estruturas epiteliais. A primeira delas eram as escamas dos peixes. As escamas surgiram durante um período de predação violenta nos mares, o Cambriano. Predadores como o Anomalocaris e o gigante Dunkelosteus dilaceravam presas indefesas. Mesmo fugindo, os peixes menores lutavam com seus iguais. Alguns peixes precisavam de armadura apenas para ter alguma chance de sobrevivência. O interessante sobre os peixes é que as escamas, na verdade, são feitas de alguns dos mesmos materiais que os ossos e as estruturas em nossos dentes são feitos. O resultado é que os peixes têm uma camada forte e robusta, essencialmente de ossos. Essa escama vem da camada profunda da pele, da derme. As escamas crescem bem unidas, sobrepostas como telhas em um telhado. Quando cada uma é puxada, veja o tamanho dela. Há uma enorme sobreposição aqui. Mas nem todas as escamas são parecidas. As escamas nos peixes são bem variáveis. Alguns peixes, como o peixe-gato, não têm nenhuma escama. Já outros peixes parecem estar usando uma armadura. Isso nos diz que a evolução tem agido repetidamente na pele dos peixes, dependendo da ecologia dos tipos diferentes de peixes. O meio ambiente de um peixe e seus predadores ajudou a ditar a evolução de sua pele. E a maioria dos peixes, com escamas ou não, desenvolveria uma outra estratégia de sobrevivência. Uma das coisas que deixam as pessoas empolgadas quando pegam um peixe é o quão pegajoso ele é. Os peixes produzem muco. O muco escorregadio vem das glândulas da derme e mantém o peixe livre de parasitas. Ajuda a curar ferimentos rapidamente. Às vezes contém toxinas que distanciam os predadores e podem até ajudar o peixe a nadar mais rápido por reduzir a turbulência. Para o peixe, o muco é bom. O sistema básico da pele dos peixes, epiderme e derme, mais uma camada de muco e geralmente escamas, depois de evoluídas, deram tão certo que continuam no lugar até hoje. Depois de mais de 200 milhões de anos de evolução, os descendentes dos primeiros peixes se aventuraram em terra e encontraram menos predadores e comida farta. Mas este novo ambiente era difícil. Se quisessem sobreviver aqui, teriam que desenvolver uma pele muito mais resistente. Enquanto estavam em um ambiente aquático, a pele podia ser um pouco mais maleável. Mas no minuto que subiram para a Terra, tiveram que superar situações extraordinárias. Através da história dos vertebrados, a pele sempre teve uma função básica de manter a constância do ambiente interno do animal, mesmo havendo mudança fora do animal. Mas quando os vertebrados foram para a Terra, uma nova exigência surgiu para a pele, que era evitar o ressecamento. Portanto, a pele do peixe não era suficiente. Passaram de uma pele constantemente úmida para uma pele que tinha que ser seca. A Terra prometia se a pele evoluísse. Vivas tenham aparecido há mais ou menos 700 milhões de anos. Peter Anderson estuda águas vivas para descobrir pistas de como a pele começou a evoluir. A água viva foi uma das primeiras criaturas a ser capaz de se mover livremente na água, envolta por uma única camada de células que trabalham juntas para proteção e resposta ao mundo externo. Foi também uma das primeiras criaturas a usar uma camada protetora como arma de ataque. Os tentáculos percebem a presa e chicoteiam no mesmo instante. Os tentáculos dão ao animal a habilidade de capturar comida e de se defender. Isso que permitiu que sobrevivessem com tanto sucesso. Mas a água viva não tem pele de verdade. O que conhecemos como pele começou com um peixe vertebrado. Os peixes desenvolveram uma cobertura de 2 camadas há mais de 500 milhões de anos. Desde o início, estas primeiras criaturas com espinha dorsal foram um sucesso que depois evoluíram em um mundo de animais com espinha dorsal.
incluindo seres humanos. Até onde sabemos essa nova estrutura evolucionária, as duas camadas de pele apareceu antes nos primeiros peixes. A pele dos vertebrados é uma estrutura de espécie única. John Long é professor de ciências biológicas no Vassar College. A pele do peixe é composta de dois tecidos bem distintos, a epiderme e a derme. A grossa epiderme na superfície... Nessa corrida evolucionária entre predador e presa, temos essa pele maravilhosa que evoluiu em resposta aos predadores visuais lá fora. Pele para predação. Pele para escapar. Apenas duas das habilidades fenomenais desenvolvidas pelo grande órgão que parece ser uma simples barreira para o mundo externo. Nós não pensamos na pele como um órgão, mas é. Diferente do nosso coração ou do fígado, a pele é um órgão que se estende por todo o exterior do corpo. Nós vemos que a pele tem funções muito importantes nos animais, do reconhecimento da espécie, comportamento copular, até a proteção contra predadores e o meio ambiente. A pele evoluiu em inúmeras formas através do espectro animal, tornando-se unhas, pelo, cascos e chifres. A pele evoluiu para suprir necessidades diferentes em espécies diferentes. É um caminho evolucionário incrível, onde células rudimentares na pele evoluíram dentro deste caminho para criar em alguns animais o pelo, em outros penas e em outros escamas. Mas nos primeiros 200 milhões de anos de evolução animal, a história da pele ficou confinada aos mares. Os cientistas acreditam que a primeira estrutura dérmica a surgir pertencia a alguns dos primeiros animais a existirem na Terra. Acredita-se que as águas vivas... No campo de batalha da natureza, a pele desenvolveu armas predatórias, armaduras para proteção e o meio de movimentação dos peixes, dinossauros, até nós. Esta é a incrível história nunca contada do órgão que tornou tudo isso possível. A pele. Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. O tubarão é conhecido como o assassino dos mares. Suas mandíbulas e dentes são lendários. Mas o tubarão não pode morder sem sua incrível velocidade na água. Até mesmo sua pele é mortal. Se olhar as estruturas dos dentes e das escamas, elas são quase idênticas. Chamamos de dentículos dérmicos ou dentes da pele, que formam toda a camada externa da pele do tubarão. A pele do tubarão é cortante, desenvolvida em forma de diamante tão hidrodinâmica que é a base para o desenho de uniformes de banho para competições. É tão afiada que se um predador tentar atacar um tubarão por trás, sairá muito machucado. Poucas criaturas podem lutar com um tubarão, mas outras podem se esconder. Para evitar predadores cruéis como os tubarões, o polvo muda sua forma, cor e textura em um instante para parecer como uma rocha ou alga.